Olá, amigos e amigas. Eu sou Luara Colpa, falo de Belo Horizonte, Minas Gerais, e hoje nós estamos aqui para exaltar a região nordeste desse país e falar para vocês um pouquinho sobre o que é a iniciativa do Consórcio Nordeste. E não me venha de ok, Luara, que hoje é dia de Oxentei. Salve, salve, politiquês, João Gabriel aqui de Teófilo Otoni. Mais um programa hoje, hein? Roda a vinheta. Pois é, minha gente, começamos o 15º programa já levantando a plaquinha do Nordeste, meu país. É isso mesmo, que região fabulosa, né, meus consagrados? E deixamos aqui o apelo para os camaradas nordestinos. Ó, se vocês se separarem do Brasil, não esquece da gente não, gente. Minas quer ser anexada, sobretudo politiquejo. Tem ganas aí de ser o polimacaxeira queijo. Mas vamos aí, diz aí, João, o que você vai contar para nós hoje? Luara, o Nordeste do país tem um longo histórico, né, de vanguarda como centro do pensamento intelectual e de lutas populares no Brasil. O Nordeste sempre teve correndo nas veias sangue libertário e revolucionário e nunca gostar de se submeter, né, a ninguém. Pois é, Pernambuco, por exemplo, foi governado pelos holandeses de 1630 a 1654. E sabe como que acabou essa história, João? Com os pernambucanos expulsando os holandeses em 1654. Só um parênteses, destaque aqui para as mulheres de Tejucupapo. Não sei se vocês conhecem essa história, mas os holandeses aproveitaram que a maioria dos homens da região de Goiânia, lá em Pernambuco, estavam em Recife em guerra e foram atacar a região desse pessoal. E a mulherada foi para cima e acabou com a morte de 300 holandeses. Então, um povo de muita resistência. Foi no fim do século XVIII, Lara, no começo do século XIX, que o Nordeste assimilou de forma profunda os valores iluministas. Também teve fortíssima influência da Revolução Francesa. Então imagina, né, João, se o povo nordestino já tinha esse impulso libertário em seu DNA, quando começaram a assimilar os ventos de lutas ali por direitos sociais, liberdades individuais que estavam vindo desde a Revolução Francesa, o resultado é óbvio, né? Uma eclosão de revoltas naquela região do nosso país. Pois é, Luara, ainda lá atrás, no começo do século XIX, por exemplo, quando o Nordeste era conhecido como parte das províncias do Norte, Dom Pedro I dissolveu a primeira Constituinte do Brasil e escreveu, promulgou uma Constituição centralizadora que tirava o poder das províncias. Nessa ocasião, o Nordeste era o grande centro da economia brasileira e continuou a ser durante a maior parte do período colonial, principalmente por causa da produção da cana-de-açúcar, do algodão e do couro. Então, em 1824, eclodiu a Confederação do Equador, movimento de contestação ao absolutismo imposto pela monarquia portuguesa. A Confederação, naquele momento, propôs se separar do país, já desde aquela época, exatamente para não se subjugar aos desmandos da coroa portuguesa. E a lista de lutas e revoltas é enorme, né, gente? A gente teve ali, ó, Motins do Maneta, 1711, Quilombos e Guerra dos Palmares, Conjuração Baiana, Revolução dos Alfaiates, a Conspiração dos Suassunas, a Revolução Pernambucana, a Revolução Liberal de 1821, a Independência da Bahia, um salve para as mulheres de novo, aí, ó, Joana Angélica de Jesus, Maria Quitéria, a Cabanada, a Federação dos Guanaís, a Sabinada, a Balaiada no Maranhão e a Insurreição Praieira. E é praieira, segura bem forte a mão. E é praieira, vou lembrando a revolução, vou lembrando a revolução. Mas há fronteiras nos jardins da razão. O Nordeste deixou de ser parte das províncias do Norte para se chamar Nordeste somente em 1930. O próprio povo nordestino e as elites nordestinas demandaram ali ser identificadas como Nordeste e não mais como parte do Norte. Esse foi um movimento de autoidentificação cultural e de construção política absoluta dos nordestinos. Pois é, e assim nasceu um grande movimento regionalista, encabeçado por vários intelectuais nordestinos, como Gilberto Freire, José Lins do Rego,
e José Américo de Almeida. No entanto, olha que engraçado, apesar do histórico revolucionário rico e fervilhante que o Nordeste sempre teve e ainda tem de resistência, há hoje certas visões cristalizadas sobre o Nordeste por grande parte da população brasileira. Essa visão envolve uma ideia de que o Nordeste seria um lugar de seca, pobreza e parado no tempo. É bizarro. Essa ideia do Nordeste pobre e atrasado veio muito da literatura crítica. Não sei se você sabe, João, mas muitos autores, como o meu amado João Cabral de Melo Neto, de Morte e Vida Severina, ou o próprio Graciliano Ramos, com Vidas Secas, e muitos outros acabaram protagonistas ali em pensar o problema da pobreza e exploração que o povo vivia no Brasil. Pois é, e olha essa lógica não lógica, né? O Brasil era e é um país com um grande problema relacionado à pobreza extrema em todas as regiões. Então chegam os primeiros grandes intelectuais brasileiros críticos ao sistema de classes. Esses intelectuais eram nordestinos, muito porque o Nordeste era um grande centro pensante da época, exatamente por isso tudo que a gente já falou. Então esses autores fazem seus relatos sobre pobreza em seus livros. E como os brasileiros de outra região interpretam essa literatura, né? Ah, são intelectuais nordestinos, esse é um problema do Nordeste e o resto do Brasil tá ótimo, né? E assim foi se constituindo, então, uma retórica de exclusão do Nordeste, né? Como se aquela região estivesse nessa categoria, menos evoluída, subalterna, atrasada. Mas aí é que tá o trem engraçado, né? Sudestinos e sulistas classificam o nordestino como atrasado, como se as outras regiões do país estivessem, assim, super livres da miséria, da fome, né? Como se outras regiões do país não tivessem também realidades de vidas severinas. Como se São Paulo, Rio de Janeiro, próprio Belo Horizonte, Curitiba, não tivessem pessoas agora dormindo nas ruas e passando fome nas esquinas. Inclusive, a gente já falou aqui num programa anterior sobre trabalho infantil, e os líderes de trabalho infantil no Brasil são São Paulo e depois Minas Gerais. Luara, essa ideia do Nordeste arcaico vem sendo questionada muito fortemente hoje em dia, né? As escolas de cinema nordestinas, por exemplo, tá chutando o pé na porta e mostrando que o Nordeste é assim, moderno e pulsante. 2 dicas aqui, ó. Baile Perfumado e Amarelo Manga. Anota esses 2 filmes para entender a complexidade do Nordeste e do Brasil, para quem não sabe. Eita, esse politiquês que é cultura demais, minha gente. Enfim, meus amigos e minhas amigas, nesse momento estamos vendo a iniciativa arrojada acontecer na política do Nordeste, o Consórcio Nordeste. Vamos conversar melhor sobre isso, que é no Nordeste que está a vanguarda, é no Nordeste que está o futuro. Pois é, né, João? Como toda boa política de vanguarda, eis que os governadores dos estados do Nordeste resolveram fundar o Consórcio Nordeste, um bloco formado pelos 9 estados da região do Nordeste do Brasil, que será presidido por um dos governadores do estado membro de forma rotativa durante 1 ano. Segundo o governador João Azevedo, do PSB da Paraíba, o grupo atuará em 9 áreas principais. São elas: desenvolvimento econômico, infraestrutura, meio ambiente, articulação político-jurídica e institucional, desenvolvimento social, ciência, tecnologia e inovação, segurança pública e administração penitenciária, desenvolvimento da gestão e comunicação pública e estatal. Luara. O governador da Bahia, primeiro presidente do consórcio, Rui Costa, afirmou que o grupo pretende de imediato reivindicar a liberação de mais de 1,1 bilhão de reais do Fundo Nacional de Segurança Pública da União. De acordo com ele, não é somente o Nordeste, né? Mas todos os estados do Brasil clamam por mais recursos na área de segurança pública. Portanto, né, gente, esse dinheiro não pode ficar lá parado sem uso. Ainda deu uma ironizada. Além disso, os governadores defenderam a ampliação da cobertura médica de atenção primária, sobretudo nos lugares mais longínquos da região, né? Esse ponto está aguardando mais informações do Ministério da Saúde após o anúncio feito pelo governo federal de um programa denominado Médicos pelo Brasil. Outra importante iniciativa foi batizada de Nordeste Conectado, visando interligar as cidades dos 9 estados por meio de internet de alta velocidade e fibra ótica e o compartilhamento de dados entre os membros do consórcio.
Pois é, João, fico pensando aqui, o principal destaque do empreendimento do Consórcio Nordeste é o tamanho do bloco em termos populacionais, né? Afinal, gente, são 55 milhões de habitantes. Com isso, né, gente, espera-se que através de uma central única de compras, aquisição de bens de consumo em diversas áreas como saúde, educação e segurança, encontrem o quê? Melhores ofertas devido à concorrência em função do tamanho do mercado atendido. Pois é, nesse ponto o governador Rui Costa chegou a dizer o seguinte: entendemos essa ação como muito relevante. Cada estado, quando chega em um país, chama a atenção de um determinado público, mas chegando 9 governadores representando 55 milhões de habitantes, o nível de atenção de empresários e investidores vai ser maior do que se chegássemos individualmente. É muita gente. É importante destaque a intenção de se criar a Força Nordeste, né, semelhante à Força Nacional de Segurança Pública. O quadro seria composto, então, pelas polícias civil e militar, e bem como os investigadores e os agentes penitenciários de diferentes estados. Ainda cabe mencionar aqui, João, outros pontos de atenção destacados pelo nosso consórcio, pelo Consórcio do Nordeste, eu já estou quase lá, né? É a integração de boas práticas na educação, a Prev Nordeste, que é a Previdência, o Eixo São Francisco e a economia popular e criativa. Luara, e a gente falando das mulheres nordestinas, né? A governadora do Rio Grande do Norte pelo PT, Fátima Bezerra, avaliou a criação do consórcio como um passo fundamental para o desenvolvimento da região. Ela disse: é uma ferramenta do ponto de vista de gestão muito importante, sobretudo diante dos tempos de crise que estamos vivendo. A ideia é mais relevante ainda pelo aspecto prático do consórcio, né? É um espaço que mostra a força política do Nordeste, sintonizado com o Brasil, e a agenda é o desenvolvimento. Não, o que me chamou mais atenção foi a aproximação com os investidores estrangeiros. Já tivemos reuniões nas embaixadas da França e Rússia, agora no fim de julho, e já tem um tanto de viagem acertada aí. Espanha, Itália, França, Alemanha, e também foi mencionado já os interesses no estreitamento das relações com a China, Rússia e Coreias. A título de registro, Laura, para a gente finalizar esse assunto, né? Informamos que participaram do ato de lançamento a governadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, os governadores Paulo Câmara, do PSB de Pernambuco, Flávio Dino, do PCdoB do Maranhão, Rui Costa, PT da Bahia, Wellington Dias, PT do Piauí, Renan Filho, MDB de Alagoas e Berivaldo Chagas, PSD de Sergipe, né? Por motivos de saúde, o governador do Ceará, Camilo Santana, também do PT, não esteve presente, mas foi representado pela vice-governadora Isolda Sela, do PDT. Maravilha, João! E vamos ficar de olho nessa iniciativa, gente, que para nós do Politiquejo tem tudo para dar certo. Acho que os governadores do Nordeste estão agindo com uma coisa que estava em falta no Brasil: responsabilidade. Não é mais nem ideologia, é responsabilidade com as necessidades do povo, e vamos fazer esse Nordeste crescer tão mais que certos. Pois é, minha gente, tá na hora então daquele outro momento que a gente ri um pouquinho para não surtar, né? Tá na hora do quê? Do nosso OBSEV. Roda a vinheta! Nosso presidente, né, gente, cachorrinho do Trump, defende família, mas fica bravinho quando questionado sobre as desumanidades dos Estados Unidos ao enjaular ou separar as famílias de imigrantes. A gente também tem que falar, Luara, da deputada estadual, né, de São Paulo, Janaína Pascoal. Depois de receber R$45 mil do PSDB para encampar o bem-sucedido pedido de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff, ela novamente mostra ser especialista em tentar derrubar quem ela não gosta. O alvo da vez foi o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, que suspendeu todas as investigações que utilizam informações detalhadas repassadas pelo COAF e pela Receita, sem autorização judicial. Janaína acredita, né, que o direito à privacidade consagrado na Constituição pode ser vilipendiado em nome desse estado persecutório que o país virou, né? Mas Janaína tem que entender que acima das convicções dela existem a lei e a própria Constituição. Afinal, há dias bons, dias ruins e dias Toffoli. É isso aí. Para terminar também tivemos o MBL e o João Dória tentando pular do Titanic
Bolsonaro, depois que ele acertou o iceberg. O MBL apareceu fazendo uma meia-culpa pela polarização instituída no país nos últimos anos. É impressionante, né, gente? Depois que os caras que se dizem suprapartidários sentam em dezenas de cadeiras da Câmara lá em Brasília, os bravos rapazes forjados na guerra do partido DEM vem falar em polarização do país na altura do campeonato, né? Sem contar o arrependimento também do Alexandre Frota, né? Cabe aqui lembrar do eminente João Dória, né? Que criticou a declaração dada por Bolsonaro, ironizando o desaparecimento do pai do presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, durante a ditadura militar. Fernando Santa Cruz presente, né? De quebra, Dória afirmou que nunca teve alinhamento com o governo Bolsonaro. Que pena, né, Dória? Que na era da internet seja tão fácil desmentir as pessoas. Ele deveria ter feito como Luciano Huck, que rapidamente apagou as fotos com todas as personas não gratas aí que acabaram revelando suas reais identidades, né? Pessoal, o governo Bolsonaro é tão vergonhoso que nem os antigos aliados querem permanecer junto a ele. E como já dizia o velho provérbio, né? Quando o barco tá afundando, os ratos são os primeiros a abandoná-lo. João, nem pra base de governo esse povo presta. Que momento histórico, né, gente? Então é isso, pessoal. Nós estamos terminando mais um Politiquejo. É isso aí. Pra quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ative as notificações e semana que vem tem mais. Até! Um abraço!